Antes de começar, deixa eu te mostrar algo que tem transformado a minha visão sobre dinheiro, mentalidade e crescimento digital. Essa imagem representa o DWA, um treinamento completo que ensina como construir renda online, desenvolver habilidades digitais e criar um verdadeiro legado financeiro usando a internet de forma estratégica. Foi através desse conhecimento que eu comecei a entender melhor como gerar oportunidades no digital e pensar no longo prazo. Se você quer saber mais, o link está fixado no primeiro comentário para você conhecer todos os detalhes. E aqui no Legado Geracional, mais do que falar de dinheiro ou internet, nós falamos de propósito, de crescimento interior e de viver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se você sente que nasceu para algo maior, para construir, prosperar e deixar um legado que vá além do material, então caminha comigo. Se inscreve no canal, curta esse vídeo e vamos crescer juntos, por dentro e por fora. Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Legado Geracional. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Este canal existe para formar valores, despertar consciência e construir um legado que não termina em você. Se você acredita que fé, sabedoria e decisões corretas podem transformar famílias e gerações inteiras, você está no lugar certo. Vem, fique com a gente. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Algo muito importante. Se você está assistindo esse vídeo, isso não é por acaso. Pode ter certeza disso. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 1. Vamos ler Provérbios na íntegra. Mas antes deixa eu te dizer algo, tá? Esse capítulo, ele tem o poder de mudar decisões, de corrigir caminhos e salvar gerações inteiras. Provérbios não é apenas um livro da Bíblia, pode ter certeza disso. Ele é um manual de sobrevivência para a vida real. O que a gente aprende aqui, se colocar em prática, não tem como dar errado. Ele foi escrito para ensinar a sabedoria a quem quer crescer, discernimento a quem está confuso e direção a quem não quer repetir os erros do passado. A Bíblia diz logo no início: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que toda vida sem Deus começa fora de rota. A gente já começa errado. Pode até parecer certo, mas a gente está indo sempre para o caminho errado. E Provérbio 1 faz um alerta claro sobre mais influências, atalhos perigosos e promessas fáceis. Eles nos lembram que nem todo convite é oportunidade e que nem toda voz merece ser ouvida. Quantas pessoas hoje estão colhendo dor porque ignoraram conselhos? Quantas famílias estão quebradas porque alguém achou que sabia mais do que Deus? A sabedoria está chamando, meu irmão. Ela grita nas ruas, nas decisões diárias, nos momentos difíceis. Mas o texto deixa claro, nem todos querem ouvir. E aqui está a parte mais forte. Quem rejeita a sabedoria hoje vai pedir ajuda mais tarde. Pode ter certeza. E no legado geracional isso é fundamental, porque escolhas individuais constroem consequências coletivas. O que você vive hoje será o exemplo de alguém amanhã. Este capítulo não é sobre religião, é sobre vida, futuro e responsabilidade. Enquanto você ouve esta leitura, se pergunte: que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de pai, mãe, filho ou líder você está formando dentro de você? Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isto também. Não deixe isso só guardado para você. E agora, sem distrações, sem pressa, vamos à leitura completa de Provérbios capítulo 1. O princípio da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação.
para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para toda a sua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Trague-mo-los vivos, como sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomamos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afaste os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a verdade de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama-as nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer de zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois a minha exortação, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vos recusaste, porque estendi a mão e não houve a quem atendesse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos despertarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezarão o conhecimento e rejeitarão o temor do Eterno, o Senhor. Não me desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aqui a gente encerra, versículo 33 do capítulo 1. Então, meus irmãos, eu separei alguns pontos aqui do nosso dia a dia para a gente refletir um pouco de quão importante é a leitura de Provérbios. Eu costumo falar com as minhas filhas que se a gente conseguisse seguir tudo que é ensinado em Provérbios, não tem como dar errado. Não tem como, é impossível dar errado. Mas é difícil, é muito difícil. Eu separei alguns pontos aqui, vou pontuar para vocês e tentar trazer um pouquinho para a nossa vida. No versículo 7 do capítulo 1, né, que a gente está estudando, fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Cara, é bem claro que o temor do Senhor é o
princípio do conhecimento. Ou seja, se a gente não teme a Deus, se a gente não teme ao Senhor, impossível ter sabedoria. Impossível. E os insensatos desprezam. Aí, na continuação, que ele vem para a parte das advertências, no versículo 15, diz: Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Essa parte mexe até um pouco comigo, porque eu vim de um... Eu não vim no contexto cristão, né? Eu não sou de berço evangélico, infelizmente. E as minhas amizades de infância não seguia Cristo. Consequentemente, os caminhos eram tortuosos. E esse tipo de convite sempre chegou para mim. Ah, vamos ali fazer isso, vamos ali fazer aquilo. Mas graças a Deus eu sempre tive um temor. Eu não digo que na época talvez não seja nem a Deus, na época, porque eu sinceramente não conhecia. Mas eu tinha uma mãe, um pai que sempre me ensinou o que é o certo e o que é o errado. E eu perdi alguns amigos nessas guerras. Perdi de perder mesmo. Uns que infelizmente seguiram para um caminho errado, o caminho do tráfico, de drogas. E infelizmente eles se foram. E a Bíblia já ensina isso aqui. Não siga eles, porque o caminho é de morte e é real. E continuando aqui, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a sua própria vida, que constroem emboscadas para a sua própria destruição. É o que eu acabei de falar. Ah, vamos ali pegar alguma coisa que não te pertence, se é que vocês me entendem. E na maioria das vezes, uma hora vai dar errado. Uma hora vai ter um outro lado que vai reagir e vai te levar para o fim. Estou tentando ser bem enigmático aqui com as palavras por causa da plataforma. Mas vocês entenderam. Seguindo aqui, exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, clamas nas praças públicas. O que está dizendo aqui? Porque Deus, que corresponde à sabedoria aqui, está em todo lugar, em todo momento. Só que a gente não escuta, a gente não tem um discernimento para seguir. E acaba, às vezes, indo para um caminho que não convém, que é para um caminho errado. Então a gente tem que sempre estar atento que Deus fala a todo momento, a sabedoria fala a todo momento. Quando chega aquele convite, vamos ali fazer aquilo ali que é errado, você no seu interior, você entende o que é o certo e o que é o errado. E tem um ditado que eu gosto muito, que dentro da gente sempre tem aquela vozinha do bem e a vozinha do mal. E aquela que a gente alimentar mais, ela vai ficar mais forte e, consequência, vai ganhar essa guerra interior nossa. Então, sempre que te convidarem para fazer algo que não é de agrado de Deus, você tem que ter o discernimento de ignorar, de recuar, de dar um passo para trás e seguir sempre a voz de Deus, que é a voz da sabedoria. Convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Olha o que a sabedoria está falando aqui. Convertei-vos à minha exortação. Ou seja, segue, mude o rumo, mude a rota. Porque se você mudar o rumo e seguir a voz da sabedoria, ele está dizendo que o meu espírito, que ele vai derramar o espírito dele sobre nós e vai revelar as palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse.
Ou seja, muitas das vezes a gente tem um ombro amigo, tem um ombro que está te chamando para frequentar uma igreja, para buscar Deus, e a gente não vai. A gente rejeita. A gente rejeita essa pessoa que está ao seu lado, que com certeza é um enviado de Deus. Com certeza é alguém que está querendo te levar para o caminho do bem. E às vezes a gente rejeita esse tipo de conselho. E as consequências vêm. Tanto que ele continua. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei de vossa desgraça. Isso aqui é forte, isso aqui. Está dizendo que se você rejeitar o conselho, se você rejeitar a ajuda e você ir para o caminho errado, mesmo tendo alguém querendo te ajudar, está dizendo que a sabedoria vai rir da sua cara. Vai rir de você. Ou seja, é como se, eu tentei, você não quis. Então, se vira aí, meu irmão. E agora? Como é que sai disso? Meu amigo, é forte. Estamos só no capítulo 1, hein? Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezar o conhecimento e rejeitar o temor do Eterno, o Senhor. Meu amigo, que forte isso. Porque o que está falando aqui é que quando você rejeita e talvez você queira voltar atrás, está dizendo que a sabedoria aqui você não vai conseguir encontrar, porque você já está bloqueado. Você já está bloqueado. É muito forte isso, é muito forte. Agora, a graça de Deus é tão maravilhosa que ela finaliza no versículo 33 dizendo: apesar de tudo isso, mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Ou seja, basta a gente escutar, basta a gente dar ouvidos à voz da sabedoria, basta a gente seguir a Deus. Este que seguem a Deus viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Pessoal, a gente vai encerrar aqui o capítulo 1. Esse bate-papo, esse aqui é um bate-papo, não é uma aula, não é um bate-papo, que é pra gente aprender junto. A gente aprender junto. E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, dessa leitura. E eu vou fazer do capítulo 1 ao 31, porque eu gosto muito do livro de Provérbios, é um livro que mudou muito o meu jeito de ver a vida, de entender as coisas de Deus. É um manual, literalmente é um manual. Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, manda para os seus amigos, manda para o seu grupo da família, que é para a gente aumentar, engajar mais esses vídeos e mandar para mais pessoas. Porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas boas aqui, coisas do bem, é mais difícil. É mais difícil. Se fosse assuntos que não convém, viraliza. Mas quando é coisa de Deus, quando é coisas para aumentar a nossa fé, para você ter uma família saudável, a dificuldade aumenta. Então eu conto com vocês. Coloca no grupo da família, principalmente aqueles que não têm, que erroneamente não leem a Bíblia. Vamos ler junto. Eu vou ter o prazer de ler aqui Provérbios inteiro com vocês, para a gente ler, bater papo, interagir juntos. Coloca aí nos comentários o que você achou, tá? E se você não segue ainda a nossa página, segue a nossa página, Legado Geracional. É uma página que fala de fé, de família, de boas ações, que é para você deixar um legado, para você mudar a história da sua casa, da sua família, assim como eu venho buscando mudar a minha. Tá? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça que o link do DWA está fixado no primeiro comentário desse vídeo.